Aqui a gente tem um exemplo de equação quadrática incompleta. Por quê? Nós conseguimos o valor do A, que é o valor que multiplica o x ao quadrado, que é 1. O valor do B, que é o valor que multiplica o x, que no caso aqui é o 15. Menos 15. E o C, quando ele não aparece, quer dizer que ele vale 0. Então, sempre que aparecer B ou C igual a 0, a gente tem uma equação incompleta, tá? Nesse caso aqui, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, que eu vou estar resolvendo agora com ela, e depois de uma outra maneira, que é uma maneira mais simples. O delta é o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, o delta vai ser igual. O B é menos 15 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Menos 15 ao quadrado é 225. Qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Então, ficaria menos 0, que é o próprio 225. Substitui na fórmula geral. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, é menos o valor do B. O B a gente sabe que é menos 15. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 225. Sobre 2 vezes o A. O A é 1. Então, aqui a gente fica que x vai ser igual negativo com negativo é positivo. Então, vai ficar 15 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 225. Mais ou menos raiz quadrada de 225. Então, vai ficar mais ou menos 15 sobre 2. Isso nos dá duas raízes. Uma, eu vou fazer com a soma, que vai ficar 15 mais 15 dividido por 2. E a outra eu faço com a subtração. 15 menos 15 dividido por 2. A primeira fica 15 mais 15, que dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. A segunda fica 15 menos 15, que é 0. 0 dividido por 2, 0. Ou seja, a gente teríamos como solução tanto 0 quanto 15. Tá? Isso aqui é da maneira tradicional. Uma maneira simplificada, quando falta o C, ou seja, quando C é igual a 0, o que a gente pode fazer? Vamos pegar nossa equação de novo. X ao quadrado menos 15x. Nessa situação, quando C é igual a 0, a gente vai colocar um termo em evidência. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x menos 15 vezes x. Né? Então, eu só desmembrei isso aqui. O que tem em comum entre esses dois termos? Esse x e esse x. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Vai ficar x que multiplica. O que sobrou aqui? Sobrou esse x e esse menos 15. Então, vai ficar x menos 15 é igual a 0. Só estou reescrevendo o que está ali em cima de outra maneira. Se eu tenho uma multiplicação onde o resultado é 0, quer dizer que ou o primeiro termo aqui é 0, ou seja, x tem que ser igual a 0, ou essa segunda parte aqui tem que ser igual a 0. Ou seja, x menos 15 tem que ser igual a 0, né? Então, aqui já tem uma resposta da gente. Uma das raízes é quando x é igual a 0. A outra a gente vai achar fazendo essa conta. Se eu quero achar o valor de x, eu vou tirar esse 15 aqui. Se ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então, vai ficar x é igual a 0 mais 15, x é igual a 15. Ou seja, a gente tem a outra raiz aqui. Tá?
Então, essa aqui é outra maneira de fazer quando C é igual a zero. Então, a gente tem aqui que a solução seria o 0 e o 15. Só que sem utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, quando C falta o valor do C, ou seja, o C é igual a zero, a gente pode estar fazendo dessa forma aqui, tá? Coloco um termo em evidência. Se eu tenho a multiplicação de dois termos e eu sei que o resultado tem que estar zero, quer dizer que ou o primeiro termo é zero, ou esse primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Se o primeiro termo é zero, então x tem que ser igual a zero. É um valor de uma raiz. Se o segundo termo é zero, quer dizer que x menos 15 teria que ser zero. Então, passando 15 para o outro lado, a gente sabe que x tem que ser igual a 15. Então, a solução seria 0 a 15, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, utilizando a fórmula geral. Tudo bem? Vamos fazer agora, eu vou fazer direto a letra D, dessa maneira mais simplificada, tá? Então, a gente tem 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, vamos colocar um termo em evidência. Quem eu posso colocar em evidência aqui? Eu vou só desmembrar para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente tem 3 vezes x ao quadrado, que é x, vezes x, menos 5 vezes x, que é igual a zero. Então, o que tem em comum nesses dois termos? Entre esses dois termos, eu tenho esse x e esse x. O restante que não for comum, eu vou deixar dentro do parênteses, tá? Então, esse x é aquele x que está nos dois termos, e o restante que eu não vou colocar em evidência, eu vou colocar dentro do parênteses. Então, vai ficar desse lado 3x, e aqui, menos 5. É igual a zero. Mesma coisa. Se eu tenho uma multiplicação que o resultado é zero, quer dizer que ou essa primeira parte da multiplicação é zero, x seria zero, ou essa segunda parte aqui, que é 3x menos 5, teria que ser igual a zero. Então, isso aqui já seria uma das raízes da gente, x igual a zero. Para achar outra raiz, a gente vai isolar o x aqui. O 5 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Então, vai ficar 3x é igual a 0 mais 5. 3x vai ser igual a 0 mais 5 é 5. 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 5 sobre 3. Então, aqui está a outra raiz, tá? Então, a solução para a letra D seria o 0 com uma raiz e 5 terços. Ok? A gente tem aqui menos 25x ao quadrado menos 15x é igual a zero. Se o C é igual a zero, a gente pode colocar o termo em evidência, que nem a gente fez nos outros dois, tá? Então, vamos lá. Quem a gente pode colocar em evidência? Eu vou desmembrar todos esses dois termos. Esse aqui, desmembrando, ficaria menos. 25 eu posso escrever como sendo 5 vezes 5. X eu posso escrever como x vezes x. O menos 15x, então, vai ficar menos. 15 eu consigo escrever como 3 vezes 5. Isso aqui está multiplicado por x, que é igual a zero. Ou seja, eles têm em comum, pode tirar até o negativo se quiser, o 5 e um x. Então, isso aqui eu vou colocar em evidência. Menos 5x, coloquei em evidência. Se eu coloquei isso aqui em evidência, aqui vai faltar o 5 e o x. Se eu coloquei o menos 5x em evidência do segundo termo, então vai ficar positivo, porque o negativo já está aqui fora, né? Mais 3 igual a zero. Ou seja, para que essa multiplicação seja zero, o primeiro termo, que é menos 5x, tem que ser igual a zero, ou esse segundo termo, que é o 5x mais 3, tem que ser igual a zero, certo? Então, vamos calcular isso aqui. Menos 5 está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por menos 5, que isso aqui vai dar 0. Desse lado aqui vai ficar 5x, que é igual a 0. 3 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 5x, que é igual a menos 3.
X é igual a menos 3, 5 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, como resposta, a gente tem x igual a 0 e x igual a menos 3 quintos. X igual a 0 e menos 3 quintos. Ok? Mais um feito. Então, todos esses aí, a gente consegue colocar em evidência quando C é igual a 0. Lembrando que pode ser feito utilizando a fórmula geral, tá? Que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Na letra B e na letra C, a gente também tem uma equação incompleta, porque uma dos coeficientes não estão aparecendo, né? A gente sabe que o A é o valor que multiplica o x ao quadrado, que no caso aqui seria 1. O B é o valor que multiplica x. Se o x não aparece aqui, ele vale 0. E o C é um número que está ali sem a variável, que é o menos 81. Tá? Então, eu vou fazer primeiro utilizando a fórmula de Bhaskara e depois para o caso especial para quando B é igual a 0. Tudo bem? Então, tem A, B e C. Para achar o valor do delta, eu preciso do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, o delta seria o valor do B, que é 0, ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o C, que é menos 81. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0. Essa multiplicação aqui, menos 4, negativo com negativo fica positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 81, 324. Então, delta vai ser 0 mais 324, que dá 324. Para encontrar a raiz, a gente tem que substituir em menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. O b da gente vale 0, então vai ficar menos 0, mais ou menos raiz quadrada de 324, sobre 2 vezes o a, que no nosso caso aqui é 1. 2 vezes 1. Então, a gente tem aqui que x vai ser igual a menos 0 mais 0 dá 0 mesmo, mais ou menos raiz de 324, que dá 18, 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente tem aqui, ó, passar para cá, x vai ser igual a 0 mais ou menos 18 sobre 2. Isso implica pra gente duas raízes. A primeira, que eu posso chamar de x1, vai ser 0 mais 18 sobre 2. E a segunda, que eu vou chamar de x2, é 0 menos 18 sobre 2. 0 mais 18 é 18. 18 dividido por 2 dá 9. 0 menos 18 é menos 18. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Então, como resposta, como solução, a gente teria menos 9 e 9, tá? Isso aqui é a maneira utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Mas a gente tem uma maneira simplificada para quando B é igual a 0. Então, vamos resolver agora com a maneira simplificada. O que seria a maneira simplificada para quando B é igual a 0? Vamos refazer tudo, então. Então, a gente tem aqui que x ao quadrado menos 81 é igual a 0. Ou seja, a gente tem o valor de A, que é o 1, o C, que é menos 81, só que o B é igual a 0. Então, para esses casos aqui, que eu só tenho a variável mais um número sem nenhuma variável, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar esse 81 para lá. Deixar o x ao quadrado, já achar o valor direto do x aqui. X ao quadrado vai ser igual. 81 está subtraindo desse lado, ele vai para o outro lado somando. Então, vai ficar 0 mais 81 é 81. Lembrando que, se eu quero tirar o quadrado desse lado aqui, eu tenho que ir com ele para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. E raiz quadrada de 81 dá 9. Então, x tem que ser igual a mais ou menos 9. Ou seja, a solução aqui vai ser menos 9 e 9. Tá? Só que de uma maneira bem mais simplificada.
E isso a gente só pode fazer quando B é igual a zero, tá? Ou seja, a mesma resposta que a gente conseguiu a partir daqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente pode fazer só utilizando esse pedacinho aqui. A letra C era a seguinte: x ao quadrado menos 121 é igual a zero. Ou seja, eu tenho o valor do A, que é x ao quadrado, o B aqui seria igual a zero, e o C seria 121. Então, a gente tem o caso especial aqui de quando B é igual a zero. O que a gente pode fazer? A gente vai isolar. Como só tem o x como variável, vamos passar o que não tem variável para o outro lado e achar o valor de x. Então, vamos lá. Então, esse aqui vai para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado é igual a zero. 121 estava subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então, x ao quadrado é igual a 0 mais 121, que é 121. Lembrando, se eu quero tirar o quadrado de um lado, ele vai pelo outro lado como raiz quadrada. A operação inversa da raiz da potência 2, né, é a raiz quadrada. Mais ou menos o valor da raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 121 é 11. Ou seja, a solução para essa equação vai ser menos 11 e mais 11. Se quiser fazer utilizando a fórmula de Bhaskara, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vou fazer utilizando Bhaskara aqui, só para verificar como é que fica um pouquinho maior, tá? X ao quadrado menos 121 é igual a zero. Então, a gente teria que achar o A, que é o 1, o B, que se não aparece ali multiplicando x, é o 0, e o C é menos 121. O delta seria o valor do B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta seria 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é menos 121. 0 ao quadrado é 0. Negativo vezes negativo é positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 121, 484. Delta, então, vai ser igual a 0 mais 484, é 484. Continuando. X vai ser igual a menos valor do B, mais ou menos raiz do delta. Mais ou menos valor do delta sobre 2 vezes o A. Substituindo, x vai ser igual a menos o b, que é 0, mais ou menos raiz quadrada de 484. Isso aqui dividido por 2 vezes o a, que é 1. X vai ser igual a 0, mais ou menos raiz quadrada de 484 é 22, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente vai ter duas raízes. Uma vai ser 0 mais 22 dividido por 2. E a outra vai ser 0 menos 22 dividido por 2. 0 mais 22 é 22. 22 dividido por 2 dá 11. 0 menos 22 é menos 22. Menos 22 dividido por 2 dá menos 11. Ou seja, a solução é igual ao que a gente encontrou lá em cima, que é menos 11 e 11, né? Só que ficou uma pontinha bem maior, tá? Ou seja, ou eu faço dessa maneira aqui em cima desse tracinho verde, ou eu faço utilizando a fórmula de Bhaskara, que é essa parte aqui de baixo. Achou os coeficientes A, B e C, substitui no delta, para substituir na fórmula geral, na fórmula resolutiva, né, que a gente chama também de fórmula de Bhaskara, e vai encontrar as raízes do mesmo jeito, belezinha? Então, é isso.